Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição da Direto da Gazeta. Hoje vamos falar de surf, de uma referência no surf, mas na fotografia dessa modalidade esportiva. Estamos aqui com Sebastian Rojas. Tudo bem? Tudo bem, Bruno? Um prazer, uma honra estar aqui Tá com firme e você forte, na Sebastian. Gazeta. Prazer tê-lo aqui. Sebastian Rojas, não Rojas. Sebastián Rojas em espanhol e Sebastián Rojas em brasileiro. Você é filho de espanhol? Sou filho de espanhol. Nasceu onde, Mas Sebastian? nasci aqui em São Paulo, Aqui na capital? na capital, Hospital Leão 13, nem sei se existe ainda, lá do Paris. E aí, como que começou primeiro esse amor pelo mar? Você se mudou cedo pro litoral? Meu pai se mudou para Santos quando eu tinha 1 ano de idade. E ele foi morar num prédio, no Canal 5 lá de Santos. Quem conhece Santos vai saber, em frente à praia, edifício Paineiras. E desde pequeno minha mãe me levava, né? Todo dia para a praia ali. Eu ficava brincando na beirinha ali do mar, ficava curtindo os sirizinhos, as conchinhas ali, eu já adorava a água. Que parece que Sirizinho, eu lembro quando era criança, hoje sumiu, né? Você Os não vê bichinhos, mais, não cara. vê, a gente via tanto bichinho, né? Quando eu era criança, eu tenho 46 anos, você tem um pouco mais de idade que eu. Quando a gente via os bichinhos lá no litoral de São Paulo, hoje sumiu tudo, né? Sumiu, a gente corria. Ou a gente desapareceu com eles, né? Eu corria atrás deles, eles se enterravam na areia molhada ali. Era engraçado. É uma pena, né? Você vê mesmo praia um pouco mais isolada de Ubatuba, ainda se vê, mas os bichinhos ali que conviviam com a gente no mar, né? Ou a gente convivia com eles. Acho que o tratamento, você é um grande defensor da natureza, né? Da preservação ambiental. Com certeza. A humanidade está mal nesse quesito. Você vê que alguns países preservam muito a natureza, como o Havaí, a Austrália, muitos lugares dos Estados Unidos, eles têm uma consciência muito desenvolvida em relação a isso. No Brasil, melhorou bastante já. Está melhorando. Mas você vê muita poluição, muito descaso. Eu ouvi falar que na Austrália, às vezes as aranhas fazem as teias no carro e as pessoas não tiram. Não, aranha, a gente não vai matar a aranha, não. Não sabia dessa. Preservassem os insetos, os aracnídeos. Vamos aprender a conviver com eles. Isso aí, que é o preservação total, até porque mata os mosquitinhos também. Mata, né? Aí mosquito tem que matar mesmo. Pernilongo é só a favor. Pernilongo e barata são os únicos bichos que, por mim, tudo bem. E me conta uma coisa, Seba, você com tanto tempo aí de estrada, de ondas, por que surfar vicia tanto? Cara, porque... Eu não vejo isso em outros esportes, assim. Para mim é assim, surfar vicia porque você não consegue controlar a natureza. E o surf, você nunca está bom o suficiente, nunca se acha bom o suficiente para chegar a um nível lá alto como os profissionais. Até os profissionais estão sempre evoluindo, né? Então, cada onda é uma onda diferente, a cada mudança de maré, quando entra o vento, tudo muda também, né? Às vezes para melhor, às vezes para pior. O fundo também, o fundo da areia, né, das praias muda constantemente. Então a onda uma hora está com uma formação perfeita, de triângulo, de pico, outra hora ela está fechando inteira. E também tem os fundos de corais, que esses sim são permanentes. E a onda é sempre aquela quebrando em cima de uma bancada que facilita o entendimento melhor durante as sessões de surf. Praticamente é tudo muito parecido. O que vai mudar é a direção da ondulação. A bancada está ali perfeita, porém, às vezes a ondulação entra de um lado ou de outro, a onda fica ou melhor ou pior. E os ventos também, né? Que fazem. Aqui no litoral de São Paulo temos grandes lugares conhecidos para surfar. Sim. O Brasil, com um dos maiores litorais do mundo, é um bom. Claro que não é. O Havaí talvez seja melhor, o Tahiti, Sim, lugares do Pacífico. Mas o Brasil é um bom destino para surfar? Olha, eu não diria que o Brasil é o melhor destino para virem a galera de fora, de outros países, para vir aqui surfar. Mas o Brasil tem uma diversidade muito grande de praias, tem um litoral gigantesco. Então você encontra praias não só paradisíacas aqui, com fundos de areia, a maioria é fundo de areia, né? E você pode encontrar dias épicos, por exemplo, Fernando de Noronha, tem altas ondas, mas você tem que chegar na época certa, porque se você chegar no início da temporada tem muita areia e a onda fecha. Agora, no Nordeste, onde a gente encontra as bancadas de corais, né?
Tá. que aí sim produzem ondas boas, não é tão constante, nem o vento é o melhor. Normalmente, Nordeste tem aquele vento maral, o vento Nordeste mesmo. Vento constante ali que atrapalha. Mas tem, por exemplo, o litoral da Bahia, né, Barra Grande, é maravilhoso. Só fundos de corais, porém lá é um pouco assim protegido pelos locais, é meio secreto. Não querem que se divulgue, não permitem que se fotografe na maioria dos picos daquela região. A própria comunidade. A própria comunidade quer proteger. Eles têm uma mente bem fechada em relação a deixar invadirem lá a praia deles com fotos e surfistas assim, em grande quantidade que vêm de outros estados. Né? Porque surfista, em geral, uma pessoa que tem um bom entendimento ambiental, de respeito à localidade. Sim. Então, nesse caso, claro que é bom que a comunidade cuide do seu lugar, mas nesse caso parece um pouco de exagero, um pouco de posse exagerada do lugar, porque abrir para surfista mantém a preservação. Você mantém a preservação, porém, você também... Tem dois lados. Tem os dois lados. Você chama gente demais vem gente pro também teu que local que sempre foi pacífico, sempre foi tranquilo, com um pouco surfista, sobram ondas, e aí começa a vir gente de fora e você vê também, às vezes, desrespeito com os próprios locais. Então, por exemplo, no Havaí tem um lema que todo mundo que vai para o Havaí tem que seguir: respeite para ser respeitado. Então você tem que respeitar os locais, deixar eles pegarem as ondas deles. Prioridade é deles. Prioridade é deles. E você aí vai nas que sobram, o que eles falam, pode ir nessa. Você já então, viu... acho que isso em qualquer lugar tem que funcionar. Lá no Havaí a gente vê isso em filme, né? O nosso fotógrafo Thiago Neme é um viciado em surf também, em skate. Skate ou surf mais? Os dois. Os dois. Nosso fotógrafo também. Tem essa coisa de local ser meio contra quem vem de fora, umas brigas, aquilo que a gente vê no cinema no Havaí. Isso aconteceu de verdade? Você já viu uns arranca-rabo lá no Havaí? Já vi muitas vezes. É comum? Vezes. É comum. Já foi pior, tá? Hoje em dia melhorou bastante. Os locais estão muito mais assim, tranquilos em relação a isso. Até porque a galera de fora, eu vou dizer dos brasileiros, né? Hoje eles são mais conscientes em relação a esse respeito que tem que ser. Os dois lados melhoraram, então. Os dois lados melhoraram. Então, existe o lado aguerrido, feroz, contra os Howlies, que eles chamam, né? Que são os caras que não pertencem ali os forasteiros. Ao arquipélago havaiano. Então, os havaianos sempre foram muito protetores dos surf breaks, né, dos picos deles. Então, essa invasão que acontecia e acontece todas as temporadas de onda no inverno, eles tinham, digamos assim, muita raiva da galera que chegava já falando alto, já querendo remar em todas as ondas deles. Então, se formaram vários grupos, né, na época, de proteção e de se fechar o pique. Então, o cara entrava em pipeline, o cara de fora, ainda é assim até hoje, ele mal conseguia pegar uma onda depois de 2 horas ali tentando, remando, né? Até os locais, eu conheci muitos locais do Havaí por tantos anos, tantas temporadas que eu fui, eles falavam aqui no Havaí, para você começar a surfar as melhores ondas, pelo menos uns 10 anos na fila. Por quê? Porque você tem que estar lá, digamos, o brasileiro que gosta de onda tubular, que curte pipeline, backdoor, né? Ele tem que estar lá em condições ruins, em condições perfeitas também, porém sempre respeitando, porém desafiando, indo nas ondas ruins também, para mostrar que ele está ali para qualquer coisa. Indo em mares enormes que poucos querem. Que ele não comprou o mar, ele comprou a passagem de avião, a hospedagem, mas o mar... Não, mas ele está comprando o que é um espaço através da atitude, através seja sendo destemido, porém respeitoso, né, com os locais, e também conhecendo os locais, fazendo amizade, conhecendo a cultura, formando ali também, não só dentro d'água, né? Isso que eu ia perguntar, não é só dentro d'água, mas fora d'água tem que chegar respeitoso também. Tem que chegar super respeitoso, e quanto mais tempo você conviver com os locais, você vai entender melhor o porquê de tanto protecionismo dele.
O ideal seria que todos os brasileiros pudessem ficar na casa de havaianos, na casa das famílias havaianas, para eles entenderem melhor o espírito Aloha e para eles também, através dessa amizade que eles vão fazer com uma família ali havaiana, eles vão conhecer vários amigos dessa família e vários surfistas. Aí eles vão começando a se integrar na comunidade. Ali ser surfista é como ser jogador de futebol aqui, as pessoas que moram próximo à costa lá no Havaí surfam desde criança, é uma coisa natural para eles. É, uma coisa natural, que nem o futebol, que você bota o molequinho para jogar bola. Sim, vai jogar bola no quintal, ele vai lá dar um pulinho e surfar. É uma cultura impressionante. Na Austrália é assim também. Na Austrália também. Então, no Brasil já começou isso há bastante tempo também. Mas lá é muito forte a cultura de sempre que puder, saiu da escola, saiu do trabalho, leva lá a criança para começar a surfar desde cedo, para começar a entender as forças da natureza, claro. Perder o medo. Claro, eles querem não só compartilhar a natureza com as crianças, para as crianças respeitarem, né, no futuro, como também, de repente, se tornarem surfistas profissionais. Claro. E surfistas de ondas gigantes, para eles é uma honra, né? Você já viu algum episódio de uma tensão grande ali entre brasileiros ou estrangeiros e os locais? Já vi várias... Algum episódio específico? Já vi várias atitudes agressivas na água. Tá. Eu, por exemplo, vou te contar uma história. A primeira vez que eu fui para o Havaí fotografar foi no verão, nem foi no inverno. Que ano? 83? 88. 88 já. Eu fui para fazer... Você já era experiente aqui no Brasil? Já tinha experiência no Brasil, nas ondas aqui, mas... Veja só, e nessa temporada, como era o verão lá, ele tem pouca onda, eu fui para o North Shore, que é o lugar que dá altas ondas, porém só no inverno, e aí tinha o único lugar que estava quebrando onda, não tinha onda nenhuma, né? Era na Goat Island, que é mais para o lado leste da ilha, ali perto até do North Shore. Qual ilha? A ilha principal? É a ilha principal, Oahu. Tá. Exatamente, que é a ilha que a gente sempre vai, né? E aí eu fui nadando lá para fora, uma onda que quebrava longe, né? Fui nadando com as meninas do bodyboard e tal, Isabela Nogueira, Mariana, Stephanie Peterson e tal. E aí cheguei lá fora, era o único lugar que tinha onda. E aí tinha Garrett McNamara, que eu nem sabia, tinha Johnny Boy Gomes, tinha alguns locais lá, que eu não vou lembrar de todos, e eu me posicionei para começar a fazer as fotos. E aquilo também era, para eles, era um local meio proibido. Eu não deveria estar lá, e eu nem sabia que eu não deveria estar lá. Né? Mas eu cheguei lá, nadei tanto, que eu falei, não vou sair assim. E aí o Johnny Boy pegou uma onda e chegou perto assim, deu uma batida, uma manobra e jogou a prancha em cima de mim. Falei, caraca, eu acho que o cara se enganou, não é possível. Eu mergulhei para a prancha não me pegar, né? Falei, meu Deus, já deu apavorada, né? Aí foi lá, pegou outra onda e, de novo, né? Tirou a prancha em cima de mim. Eu falei, caraca, mano, o que eu tô fazendo aqui, né? Como é que eu devo agir? E agora? Aí Cadê o manual de instrução? E numa dessas, o Garrett McNamara, que era todo interessadinho nas meninas, né? Na época, aí ele passou por mim e falou, esse cara é louco mesmo, cuidado. E eu falei, o cara tá tirando a prancha em cima de mim, né? Aí ele falou, não, ele é assim mesmo, mas relaxa aí, eu já falei com ele, você pode continuar fotografando aí. E aí, na saída, ele veio conversar com a gente e tal, tava o Marcos Kalkung, que era do bodyboard, da época das antigas, aí veio fazer o social com as meninas, né? As havaianas são todas cheias dos galanteios. Do 7-1 lá, né? E aí ficamos conhecendo. E aí teve um outro episódio nessa mesma viagem, que as meninas foram para Sandy Beach, que é uma praia também, que ia ter o campeonato lá do bodyboard, que também fica perto do lado sul da ilha, e aí rabiaram o local, Mickey Nielsen, aí teve um rolo lá, elas não respeitaram, saíram pegando onda de tudo quanto é jeito, e aí se criou um certo clima, né? Então, essa foi o meu primeiro contato, mas eu fiquei apaixonado pelo Havaí, pela beleza natural, pelo potencial. Então, eu passava pelas praias de Sunset, Pipeline, não tinha onda nenhuma, era tudo flat, assim, falava, não é possível, eu vi tanta foto aqui. E aí, na outra temporada, a temporada seguinte, eu pedi, faltou só ajoelhar para a redação da FIR pedindo para eles mandarem para o Havaí no inverno, né? E aí eles me mandaram, e aí quando eu comecei a ter um contato com ondas poderosas,
entrar em pipeline para fotografar é um desafio, né? Mas eu me apaixonei por isso, que eu sempre gostei de fotografia aquática. E você já era um surfista amador de alto nível? Você era... Não, eu nunca fui... Se é que dá para falar assim, né? Não, olha, eu surfava, mas eu não dizia que eu era digo, né, que eu era um surfista de alto nível. Semi-profissional. Não. Eu surfava para mim, era mais surf, soul surf, o surf para diversão, recreação, mas eu não conseguia treinar muito meu surf por conta da fotografia, porque quando eu entrei para a revista, em 84, para Fluir, eu passei a me dedicar mais à fotografia aquática do que às sessões de surf. Porque a partir do momento que a Fluir me encontrou no Guarujá, tá? Foi na Praia do Tombo que o Bruno Alves, que era o diretor de fotografia da Fluir, me encontrou na água e tal. Tinha até a mesma câmerazinha que a minha, uma Nikon nos 3. Aí começamos a conversar, ele me convidou para ir lá bater um papo na redação, tal, para ver se queria ser fotógrafo, para fotografar para eles. Porque não tinha um fotógrafo especialista naquele momento no Brasil? Não, já tinha alguns, né? Já tinha o Cação, o Klaus Mitteldorf, já tinha. Tá. Vários, o próprio Bruno Alves. Tá. Eu não vou conseguir citar todo mundo, mas já tinha Brasil Surf. A Brasil Surf já era a revista do Rio de Janeiro. Não sabia. Tá. Isso, então já tinham fotógrafos que colaboravam lá. Aí, então quando eu fui na redação, eles me jogaram os rolos de filme de slide na mão, que era o que se usava na época, né? Falaram, não, vai lá, fotografa no Guarujá, se você puder ir para Maresias, né? Porque eles queriam que eu estivesse cobrindo o litoral, não só Guarujá, mas Maresias, Paúba, né? A região ali do litoral norte. E aí eles me ajudaram, né, dando um filme, a revelação, e foi aí que eu comecei a fotografar, principalmente dentro d'água, que é o que eles queriam. Porque de fora d'água já tinham vários fotógrafos que faziam o trabalho. Mas o trabalho sujo, que eu digo, entre aspas, que é o mais difícil, mais artesanal, que não rende tanto, né? Porque você pode ficar um dia inteiro sem uma grande foto também. Né? Eu posso entrar na água, pegar uma correnteza enorme e não sair nenhuma foto boa, enquanto o cara que está ali de fora está pegando tudo que está acontecendo de boa na praia. Cara, que o trabalho de vocês é muito que nem o trabalho. Eu falei com você nos bastidores que eu entrevistei o Araquém Alcântara, foi um grande conversa lá em 2012, 2013. Aliás, ele está convidado para vir aqui se quiser. Tal qual ele, que é um fotógrafo de natureza, da Amazônia, do Pantanal, você está trabalhando com a natureza, não tem controle. Você não pode falar, onda, quebra mais para lá. Você pode falar no máximo com o surfista, eu vou te pegar agora, pega essa próxima onda. É uma beleza e um drama às vezes também, né? Deve ter muita frustração até a grande foto. Tem muito mais frustrações do que as grandes fotos, né? Até porque... Mas é isso que me motivava, é isso que me chamava mais. Não só a aventura de ser um fotógrafo aquático, mas a própria dificuldade de se conseguir a foto, de se conseguir clicar o momento que foi, de repente, da melhor onda daquela sessão. Porque quantas e quantas vezes, por ser fotógrafo aquático, estar ali nadando e lidando com corrente, com a dificuldade de se posicionar na arrebentação, quantas e quantas vezes... Legal. Eu perdi as melhores ondas, a melhor onda do dia. Você estava na onde? Estava na água. Verdade, né? Eu estava fotografando dentro d'água e perdia. E o cara que estava de fora às vezes pegava. Por quê? Porque acontece, é natural. Mas tem o outro lado da fotografia aquática, que você tem o teu ângulo exclusivo. Sim. Né? Você pode ter não feito a melhor foto daquela sessão, mas você fez uma outra foto que fala, essa foto também está irada. Só você e o peixe ali. Só eu e o peixe estávamos ali vendo, e o surfista, né? E eu adorava interagir, porque eu sempre surfei, então eu adorava interagir com o surfista. Se posiciona ali, porque se eu ficar aqui e você der uma batida, eu vou pegar você no momento certo. Ou o surfista vai falar assim, você está muito profundo, vai mais para a beira, vai mais para o raso. Ou fica na esquerda, que agora a maré mudou, as ondas não estão vindo mais para a direita, estão vindo para a esquerda. Vocês poderiam conversar ali, um com o outro, então. Sim, fica ali, tenta fazer uma dali e tal. Aí, então essa interação muitas vezes funcionava. E aí, a partir do momento que eu comecei a ficar
bom dentro d'água, comecei a publicar as minhas fotos, ser mais conhecido, acontecia uma coisa que eu não gostava, mas eu não tinha como controlar, que era o que sempre que eu entrava na água, juntava um monte de surfista perto de mim. E aquele que eu queria fotografar, que era o cara que eu estava agendado, que a FREE tinha pedido, ou que o patrocinador queria, tinha dificuldade, porque todo mundo queria pegar onda. Todo mundo se exibia perto de você. Todo mundo queria sair na revista. Rolava ciumeira de vez em quando? Você fotografou mais bonito ele do que eu, mas ele que pegou uma onda melhor, você não tem culpa. Rolava, cara. Olha só, teve uma vez que a FREE falou, Seba, vai lá e fotografa o Picuruta Salazar na praia de Pernambuco. A gente precisa fazer uma matéria com ele. Ou precisa, vê se tu consegue uma capa, vê se tu consegue um fotão. Pô, beleza. Você foi com uma missão específica. Missão, Picuruta, tô indo amanhã ali para Pernambuco, sábado de manhã, tal, vamos chegar cedo, vamos fazer. Não, vamos embora, Seba, vamos nessa. Dentro d'água sempre, né? Aí chega lá Picuruta, Almir, Daniel Miranda, Rogério Alemão, uma galera, né? E nesse dia, eu tentando fazer as fotos Picuruta, no fim o alemão pega um maior tubo na minha cara, eu faço a foto, e o alemão que virou capa. Ou eu não sei se foi capa ou foi uma página dupla. Sim, e com o Picuruta eu não consegui muita coisa nesse dia. Picuruta bolado, porra, os caras ficam aqui do meu lado, não deixam eu surfar direito. Porra, Seba, caralho, fala pra esses caras sair da minha frente. Não é que ele é uma modelo, né? Que você fala, um modelo que você fala, vira pra cá, não, você ali. bota o cara ali no estúdio e, pô, ele é todo teu. Não é assim. Então as pessoas têm que entender. Muitas vezes eu fui para missões de fotografar surfistas dentro d'água e não saía a foto. E saía a foto do outro cara ali que não tinha nada a ver com a história e saía a foto maravilhosa. Isso aconteceu muito no Havaí, porque tinham muitas campanhas de marcas que mandavam lá o time de surfistas para o Havaí, mas chegava essa galera brasileira lá, que não tinha experiência nenhuma nas ondas havaianas, e eu encontrava uma puta dificuldade em fazer boas fotos deles, porque eles não sabiam se posicionar direito, não pegavam as melhores ondas, tinham medo, não eram respeitados também pelo crowd local. Pelos locais. Então, era uma puta dificuldade, né? Então, às vezes, eu passava 15, 20 dias com os caras e não tinha um fotão como eu gostaria. Tá. E já outros brasileiros que estavam acostumados, estavam toda a temporada, que já tinham a remada, que tinham amizade com alguns, com esses eu fazia altas fotos, mas não era eles que eu queria, porque né? Os locais, quando pega amizade, aí quase viram deles. Não vou dizer que quase, mas eles têm... Uma boa vontade a mais. Eles têm todo ano, mas uma prioridade devido ao quê? Às performances que eles já estão apresentando. Caras que, sabe que se deixarem uma onda da série para eles vão lá, vão botar para baixo, vão fazer o tubo e vão sair. Não vão vacar, não vão perder a onda. Porque eu não sou surfista. Tá chegando uma onda, uma pessoa só pode pegar isso? Aí tem uma fila que dá para entender ali. Tem uma certa fila de prioridade. Então, por exemplo, você pegou uma onda... Tá vindo uma onda. Eu não posso sair saindo se tem muito mais gente do meu lado. Depende. Aqui. Se você pegou uma onda, voltou para o fundo, aí você vai ter que esperar na fila. Aquele cara que já está lá, esperando há um tempo, ele está meio que na prioridade. E também na prioridade no sentido de que ele está bem posicionado para aquela onda. Tá. Porque não adianta o cara estar no fundo lá esperando um tempão, mas ele não está bem posicionado para uma onda que veio. Tá. Então tem todo um joguinho de xadrez acontecendo lá dentro que só quem está lá sabe. O surfista está entendendo tudo ali. Os surfistas estão se entendendo. Porém, os locais, como eu falei, nem sempre respeitam os caras de fora. Então, às vezes eles remam, o cara volta para o fundo e rema numa onda no local, acabou de voltar para o fundo, sentou, veio a onda para ele não está preocupado se tem um cara na prioridade. Claro, a não ser que o cara seja um amigo dele havaiano. Tá. Aí ele vai respeitar, mas se for um cara de fora, ele provavelmente vai entrar na onda. Essa cultura é mundial, Tahiti, Austrália, Califórnia, olha, Brasil. Depende, nem todos os locais são agressivos. Tá. Ou são desrespeitosos, né? Tem uma galera que entende, que fala, você é um surfista profissional, você é bom pra caramba, eu sei que se tu pegar aquela onda, tu vai fazer a onda inteira, vai arrebentar. Aí os próprios locais sabem do potencial, mas se você demonstra muitos sinais de fraqueza, rema sem ter aquele sangue nos olhos, sem saber se tu vai conseguir completar a onda ou não, os caras já sentem essa fraqueza em você e vão na onda. Pra quem tem um dinheirinho aí, tá com dinheirinho, mas não tá com tanto dinheiro assim pra ir pra Havaí, que ali o negócio é caro. Onde na América do Sul a pessoa pega uma onda parecida? Com o Havaí? Nenhum lugar?
Não, pega, sim. Tem lugares... em Lima. Se você falar de ondas grandes, você tem no Peru lugares de ondas grandes. No Chile, no Chile né? também. As bancadas outside, você pode fazer towing, né? Que é puxado pelo jet ski. Você vai de jet ski e volta surfando. Isso, o jet ski te coloca na onda, te puxa, né? Rebocado. E aí você vai surfar as ondas grandes. Toma cuidado, hein, meu jovem, com isso aí, que é um negócio perigoso, né? Isso o surf de ondas grandes, ele se divide em towing, que é o surf com rebocado pelo jet ski, e o surf com pranchas gigantes, que os caras vão remando. Você já tirou sozinhos. foto? Provavelmente sim. Como que é tirar foto em ondas gigantes? Ah, rapaz, é uma adega. Tem aquela famosa em Portugal, Nazaré. Eu ainda não estive em Nazaré. Que bom, por isso você está aqui agora. Por isso que eu estou vivo ainda. Por isso que está vivo aqui. Porque o negócio é muito impressionante. É muito impressionante, mas, por exemplo, para você render bem o teu trabalho... Como que é? Você não precisa estar lá no meio da onda. Você, como fotógrafo, pode estar um pouco mais pro lado. Sim, você pode estar um pouco mais distante. O ideal se você estiver num jet ski também. Porque o que acontece... O fotógrafo no jet ski. Exato, o cara pilotando e você livre aqui. Na garupa lá fazendo o teu trabalho. Mas mesmo assim... Com uma caixa estanque, provavelmente, com uma meia tele, uma lente de meia distância, que você possa chamar a onda mais para perto um pouco. Então, fotografar ondas gigantes nadando é muito mais complicado, porque o volume das ondulações é muito, muito grande. Então, às vezes, elas te cobrem. E Nem a onda em si, só o ritmo da ondulação. Sim. Então, você estando um pouco mais alto, por exemplo, sentado no jet ski, a tua produtividade vai aumentar absurdamente. Então, eu já tive lugares como Jaws, né, na ilha de Maui, que é aquela onda gigante. Ilha de Maui. Maui tem aquela onda gigante, né, ao norte da ilha, que se chama Jaws, e é uma onda magnífica, alucinante. Você tanto pode fotografar do cliff, do morro, né? Uma teleobjetiva, como você pode ir para a água, você pode até nadar, mas você não vai... Se uma onda daquela te pega, rapaz, você nadando ali, ela vai te deixar muito tempo lá embaixo d'água. E você não vai produzir tão bem quando você estiver num jet ski, que é dinâmico, que é rápido, você pode sair de uma onda que vem para cima, você pode se posicionar aqui, ali, porque o grande barato é a foto boa, não é o quão difícil foi. Não importa. Uma onda como o Jaws, você quebra uma direita poderosa e uma esquerda também, você pode pegar o jet, dar a volta e fazer a esquerda, depois voltar para a direita. Sim. Então, você ganha muito mais amplitude de ângulos que você pode fotografar. E eu assisti algumas entrevistas suas para fazer essa, o pessoal gosta de perguntar sobre se você quase morreu. Todo mundo gosta dessa. E aí, quase morreu? Drama. Uma pergunta sempre gostosa. Quase morri já. Já quase mais de uma vez? Rapaz, deixa eu ver se foi quase uma vez. Olha, acho que uma vez foi a principal, que foi no Tahiti? Não, foi no Havaí. No Havaí. Eu estava fotografando um dia antes do Backdoor Shootout, que é um campeonato, né, que rola lá dos locais. E aí eu estava fazendo o treino da galera, né, que antecedia o campeonato. E aí eu já tinha uma previsão, porque lá naquela época, foi em 98, sei lá, as previsões eram um pouco diferentes. A gente olhava um radinho que a informação da Marinha trazia para a gente quando o mar ia estar bom, que horas que ia subir, que horas que ia mudar as condições. E eu já sabia que o mar ia aumentar durante o dia, naquele dia, por volta de meio-dia, mais ou menos. Então, eu entrei de manhã, fiz lá as fotos, e quando eu percebi primeiro que já estava cansado também, né? E já estava na hora de sair, eu comecei a sair da água. Aí eu percebi que começou a entrar aquelas séries maiores, e eu falei, em vez de eu sair, deixa eu passar essa onda, né? Para depois sair. E aí, quando eu fui para cima dela, eu percebi que ela estava quebrando um lugar muito raso, e que se eu fosse mergulhar, provavelmente ela ia me amassar na bancada de coral. Ali feio. E aí a ideia mirabolante que eu tive, né? Eu mergulhei, abri o olho e vi que não dava para ficar mergulhando mesmo, né? Com a barriga perto da bancada. Aí eu botei o pé na bancada de coral, e quando a onda me pegou, eu dei um impulso para cima. E aí, quando eu dei esse impulso, achando que ela só ia me levar, né, para a beira, assim, aí eu fui um peixinho ao contrário e fui de cabeça. Aí eu apaguei. Desmaiou? Pancadão, apaguei embaixo d'água, e quando eu acordei ainda estava embaixo d'água, nem sei quantos segundos, mas foi um tempinho lá. Falei, nossa, um caminhão me atropelou agora, cara. O que foi isso que está acontecendo? Aí eu
a série veio, e quando vem várias ondas, a bancada começa a encher mais de água, né? Mais espuma, mais onda, né? Aí eu fui saindo da água, aí que eu percebi que eu tinha batido muito forte a cabeça, eu tinha um corte profundo. Aí veio o resgate ali do salva-vidas. Um pouquinho, um minuto a mais, talvez eu tivesse me afogado. Eu apaguei assim completamente. Quando eu voltei à consciência, eu vi que eu estava embaixo da água, comecei a subir, quase sem força, mas aí consegui sair da água. Perdeu os equipamentos? Não, porque a caixa vai numa cordinha amarrada no pulso, né? E aí o salva-vida me pegou na areia, eu estava todo ensanguentado e tal. E aí eu fui para o hospital de Wahriwa, que é um hospital ali perto do North Shore, não em Haleiwa, mas ali perto. E aí eu fiz uma tomografia, tudo lá, para ver se tinha atingido a minha coluna. Aí não atingiu, graças a Deus. E aí eles falaram: Sebastião, você vai tomar uns 30 pontos pela pancada que você tomou. Você quer ponto ou grampo? Eu falei: cara, nunca vi falar em grampo na minha vida. Falou: seguinte, se você for tomar ponto, eu vou te cortar o cabelo, você vai ficar careca. Porque foi um corte, assim, parecia um Y, assim. Se você for tomar grampo, você vai tomar uns 10 grampos, eu só vou cortar em volta ali o cabelo, né? Falei: dá essa parada de grampo, é uma coisa nova para mim, vamos lá, né? O cabelo tá tão bonito. Tava grisalho, né? Bonita. Aí, beleza, deram os grampos. Grampo, nunca ouvi falar também. Então, grampearam, cara. Quando o corte é muito extenso e a pele ali onde você cortou é resistente, lá eles dão um grampo. No Brasil provavelmente já tem isso. Tá. E aí eu fiquei lá, aí no dia seguinte, todo ferrado, né, todo acabado, ainda cobri o campeonato, mas não mais dentro d'água, pus um chapelão lá de mexicano para não ficar no sol quente e continuei fazendo meu trabalho, porém de fora d'água. E aí voltei para o Brasil naquela temporada, e aí depois que eu fui tirar os grampos, eles me deram um negocinho, parecia um ratinho de tirar grampo, sabe? Uma maquininha assim, para tirar o grampo da cabeça quando eu chegasse aqui. E para achar o médico que soubesse de tirar esse grampo. Tem um médico havaiano nesse hospital aqui na o médico havaiano Vila sabia, Formosa, mas o médico lá do Guarujá, o cara passou até mal para tirar os grampos. E doeu, viu? Doeu? Porque é um grampo grosso, cara. A próxima vez escolhe o ponto, corta o cabelo, cresce de novo. Né? E qual é a sua religião? Você pensa alguma coisa em Deus, sim. em Iemanjá, seja lá quem for? Já rezei muito para Deus e Nossa Senhora vai na frente, minha mãe sempre falava. Quando Católico, você for para Havaí, minha mãe é muito católica. Eu agora sou, acho, um pouco mais ligado ao espiritismo, tá? Mas minha mãe sempre falou: Nossa Senhora vai na frente, cuidado, porque dos acidentes que eu já passei, né? E fora alguns outros também, de estar nos Outer Reefs, que é nas ondas que quebram lá longe, no Havaí, fora. Acidente com o jet ski, que o jet ski morreu, a onda veio, atropelou. Isso é uma onda que se forma e quebra lá no mais profundo. Porque quando o mar está grande no Havaí, tem bancadas de corais lá fora, que a gente só chega de jet ski, que se chamam Outer Reefs, né? E são ondas que quebram quando o céu está gigante. E a gente muitas vezes ia para essas ondas para diversificar um pouco o material, fazer a galera fotos da galera surfando ondas grandes na remada ou de towing. Então, para ter essa diversificação de material, a revista curtia bastante, não só as fotos feitas dentro d'água normalmente, ali na beira, tal, né, pipeline, backdoor, sunset, como também esses Outer Reefs, para compor também uma boa temporada em termos de imagem. E quais equipamentos você usa? Hoje você tem um trabalho, não fixo, mas um trabalho constante num clube aqui no interior de São Paulo? Sim, num condomínio chamado Fazenda da Grama. Que eles simulam uma onda no mar, que é muito bem feito, né? Você falou que é praticamente a mesma coisa. Assim. Sim, e às vezes até melhor. Às vezes até melhor. Porque, veja só, essa piscina da Wave Garden foi concebida aí no Brasil, foi a primeira do Brasil, né? A primeira que chegou. Olha ali as imagens. Isso aí é a hora do azeite, que eu faço todos os dias de manhã, que a primeira série do dia é um momento, tá vendo? A onda perfeitona. Olha lá. Essa é a hora do tubo aí. De manhã cedo colocaram essa série aí. Quando eu era criança, eu era sócio do Corinthians, tinha a piscina de onda. Mas isso aí tá parecendo Essa aqui é a onda de verdade, isso aí tá parecendo um pouco melhor. Isso. Então, eu todo dia faço
Quando dá, às vezes não dá, mas como a piscina está parada, ficou a noite inteira sem nada, sem onda, então ela está assim, um tapete. Então a primeira série vem assim, a coisa mais perfeita do mundo. Esse vai ser agora um Surfland Summit 2025, vai ser em Saquarema, um encontro de vários fotógrafos de surf, os feras aí da fotografia, e eu vou estar lá também durante o WCP e tal. Você é a referência, né? A referência de muitas pessoas mais jovens que você também. Deve ser um grande... porque uma sensação de um trabalho bem feito, né? Exato. Eu sempre gostei muito. Então, e também, principalmente, da fotografia aquática, né? E aí, quando em 2006 eu comecei a dar... vou falar sobre drone também. Em 2006 eu comecei a dar cursos... seminários, né, workshops de fotografia de surf, e eu formei muita gente. Foi lá talvez uns 500 alunos aí. 500 alunos, claro que muita gente ficou pelo caminho, nem todo mundo foi, mas assim os que eu me refiro que tiveram um grande sucesso na carreira aí foi o Henrique Pinguim, Ana Catarina. Legal, tem o Paulo Barcelos também dei um curso para ele no Havaí. Porque eu vejo muitas mulheres surfistas dizendo que o ambiente é um pouco machista, assim, né? Antigamente, principalmente. Assim, antigamente, talvez, melhorou. Mas é que as mulheres também não tinham tanta coragem como nós, homens, para encararem condições bravias, né? De mares pesados. Então, as mulheres não tinham essa coragem, não tinham essa vontade de estar ali, entrar em pipeline 8, 12 pés para fotografar. Era raro. Depois eu comecei a ver algumas havaianas já nessa década de 2000 para cá. Uma outra fotógrafa mexicana também, destemida, porque está acostumada lá nas ondas de Porto Escondido, que acho que começou desde nova e aí se acostumou a encarar ondas pesadas. Né? E quais equipamentos você usa? A gente mostrou ali os drones. Quais equipamentos você usava no começo e qual foi a sua evolução? Não sei se é evolução, mas o seu caminho nos equipamentos. Bom, veja só, eu comecei basicamente com as câmeras que eram com rolo de filme, tá? A gente fotografava no modo analógico, que é o quê? Que era, por exemplo, a câmera que eu comecei dentro d'água, que era a Nikon 13, é uma câmera para mergulho, subaquática. Porém, funcionava muito bem na superfície, né? Era uma foto só por vez. Então, por exemplo, a minha primeira capa, que foi em 86, se não me engano, 85, da Fluir, eu fiz com ela. Então, eu fiz um clique só, o Neno do Tombo, lá na Praia do Tombo, dando um aéreo de backside e saiu perfeito. Deu certo? Deu certo, mas era um clique por vez. Então, o grau de dificuldade era muito grande. Fora a ansiedade depois de você ver o teu... se ficou ou não do jeito que você queria depois acertar. Você ia lá na revelação, lá era um suspense, né? Era um suspense, mandava para Fluir, ficava louco, e aí saiu alguma boa? Pelo amor de Deus, me fala. Não, Sebastião, sobe em São Paulo e vem ver, né? E aí eu comecei então a evoluir. Depois eu comprei uma outra câmera também da Nikon, com uma outra caixa estanque que já fazia 3, 4 fotos por segundo dentro d'água. Já foi uma evolução, já tinha como trocar lente e tal, fazia sequência dentro d'água. E aí fui evoluindo, comprei também uma teleobjetiva que era na época foco manual, uma 800mm da Nikon. Então já estava tendo uma condição melhor, não só de fazer dentro d'água, como de fora. Porque muitas vezes você ia cobrir um campeonato, você não podia estar o tempo inteiro dentro d'água. Até podia atrapalhar surfistas, tal, competidores. Então eu ficava de fora para render meu trabalho, porque senão, se eu ficasse só dentro d'água, os outros que estavam de fora iam ter um volume muito grande de publicação e ia ficar com aquelas meia duziazinha lá e olha lá, né? Então eu tive que investir também no equipamento profissional para fora d'água. Aí comecei a ir nas temporadas do Havaí, comecei a reinvestir praticamente tudo que eu ganhava com fotografia de surf nos equipamentos, porque eu tinha uma loja de fotografia no Guarujá, que eu comecei em 82, e aí aquilo também me dava um suporte financeiro, né, para que eu pudesse investir e não depender daquele dinheiro da fotografia de surf para viver, pudesse reinvestir. E aí entraram, então, as lentes autofocus, com motor ultrasonic, que é da Canon. Então, essas lentes autofocus foi assim, uma evolução altíssima na produtividade da fotografia, porque você não precisava ficar fazendo foco manual,
para cada foto, para cada sessão de surf que você fazia, você perdia muita foto fora de foco. As lentes autofocus foram assim, abriu o horizonte impressionante. Aí, o que acontecia? Você gastava muito mais rolo de filme, porque era tudo autofox, saíam nítidas. O que mandava muito na quantidade de fotos publicadas eram fotos nítidas. Tá. Quanto mais nítida, mais foto de capa de página dupla você conseguia. Se não tinha tanta nitidez, era foto pequena, era uma página só. Quadradinho ali pequenininho. Quadradinho, para não parecer muito, estava com a foto desfocada. Então, isso me impulsionou muito a continuar reinvestindo, até porque eu estava numa, digamos, o Havaí, numa arena onde só tinham fotógrafos gringos fera, caras que tinham começado na década de 60, que eram meus concorrentes. Eu comecei na década de 80. Então, caras já de nível altíssimo. Eu me espelhava nesses caras, né? Jeff Hornbaker, Aaron Cheng, Jeff Devine, centenas de caras. E aí eu ficava olhando os equipamentos que eles tinham, as lentes que eles usavam, que corpos de câmera, que tipo de filme de slide, né? Que era o Kodachrome, Ektachrome, tinha o Fujivelvia. Então, assim, eu aprendi muito, foi uma escola assim, fundamental o ter ido tantas temporadas para o Havaí desde cedo, desde a década de 80. Aprendi muito a ver o trabalho dos caras, estando em pipeline, fotografando junto com eles, lado a lado, e ver a foto que ele fez e a foto horrível que eu fazia, a mesma onda, a minha tinha gota d'água na frente. Não era a mesma imagem, né? A mesma situação? Cara, era impressionante, porque eu entrava no Havaí, eu nunca tinha visto tubos tão grandes, as performances assim, arrasadoras dos surfistas locais, ondas enormes, e eu ficava emocionado. E às vezes eu esqueci um pouco da técnica, do foco, de tirar a gota da frente. Emocionado de ver a beleza do negócio. Porque eu não estava acostumado. Por mais que eu fotografasse dentro da água em Paúba, Maresias, que são ondas tubulares, né? Eu não tinha o costume de ver ondas enormes tubulares. Então eu ficava emocionado com aquilo e perdia a concentração. E o cara do meu lado, já acostumado, era a capa, era a página dupla que eu via na revista Surfing Surfer, e eu falava, não é possível, eu estava do lado desse cara e olha a minha foto, que horrível. E assim foi começando, eu fui perseverando, fui me espelhando nos melhores do mundo para chegar próximo deles. E teve um momento da minha carreira que eu deslanchei, por quê? Porque também reinvestia muito em equipamentos, e até hoje. Você não se contentava com o equipamento ali, que não. Gastava dinheiro e era dinheiro e dinheiro. Por quê? Porque eu via que lentes eles usavam, as lentes mais luminosas, lentes caríssimas, né? O melhor cristal, as câmeras mais modernas, mais rápidas, com o foco mais preciso. E isso me impulsionava o quê? A trazer o melhor para a revista que eu trabalhava, até porque eles também investiam em mim. Então, eles falaram, Sebastião, a gente está investindo numa temporada inteira, está te pagando todas as despesas para você trazer o melhor. E eu, como uma forma de dar retorno, o dinheiro que eu ganhava com isso, eu investia em equipamento para trazer o melhor ainda para eles. Aí os estrangeiros começavam a olhar e falavam, olha, eu estava do lado dele e a foto dele é melhor. Porque suas fotos devem ter sido publicadas em outros países também. Sim, eu publiquei em revistas australianas, a Trek Magazine, Surfing Life, algumas revistas japonesas também. E para fechar, que o tempo aqui voa, dá para falar aqui mais uma hora. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Ele me avisou aqui que é 40 minutos. Pra mim tinha passado eu nem 25. falei direito ainda da piscina, dos equipamentos, do drone, de nada. Mas a gente vai falar disso ainda, vamos pegar mais um tempinho aqui. Quem que é o Pelé, só para terminar? Pelé brasileiro e Pelé estrangeiro. Kelly Slater é o do mundo? Do surf. Pelé estrangeiro, disparado Kelly Slater. Pelé do mundo, Kelly Slater. Pelé do mundo. E o Pelé brasileiro, Gabriel Medina. Primeiro campeão mundial. É o maior de todos que temos? Para mim, sim, é o maior de todos. Mostrou em pipeline todo o potencial que ele tem, inclusive com os locais, a Dahui de todo mundo que realmente reverenciaram ele. Falaram, esse cara, ele é especial. Ele ganhou o campeonato, o Pipe Master, ele foi campeão mundial, né? Pegando o tubo para o backdoor, que é de backside, né? E ele é um goofy, então ele pega para a pipeline de frente, os tubos, e para o backdoor de backside. E deu show, deu aula de tubo de backside, né? E isso fez, porque eles dão muito valor para os tubos no backdoor, os havaianos. Então isso fez toda a diferença. Primeiro campeão mundial. Eu, durante muitos anos no Havaí, vi todas as performances de surfistas brasileiros, competidores, vi altos e baixos.
faixas lá, mas foi para mim, irado. Foi a coroação do meu trabalho também em relação a ver um surfista finalmente campeão mundial no Havaí, provando não só a capacidade e o talento do surfista brasileiro de superar todas as barreiras, né, de superar os próprios os melhores do mundo, né, como os havaianos, os australianos e americanos, né? Então foi um orgulho muito grande ver o Medina sendo campeão em 2014, né? Que legal. Para mim, um marco pessoal na minha carreira. E o que esquecemos de falar? Olha, da sua... a fotografia hoje, no meu caso, né? Pô, já passei por tudo, viajei o mundo inteiro e hoje eu estou na piscina, né? E o que me encanta na piscina, apesar de não ser onda grande, não ser, é porque você tem mais de 700 tubos por dia. Na piscina artificial. Sim. São ondas lindas, né? Porque é um azul, a água é transparente, é coisa maravilhosa. Tem dias assim incríveis, vento terral, tubo com, não vou dizer que é baforada, mas altos tubos assim profundos, desafiadores, e a produtividade é absurda. Como chama o lugar? Praia da Grama. Praia da Grama, em qual Isso, cidade? no interior de São Paulo, Itupeva, próximo de Viracopos, Campinas. Ah, né? sim, tá logo aqui. Isso, bem pertinho. E lá... Um investimento do caramba mesmo, né? O investimento é um condomínio fechado, né? Tá. Então você tem lá uma capacidade de produzir imagens para os surfistas que vão pela primeira vez ou não, impressionante. Se você for no mar fazer uma sessão de 1h30 do surfista, tu vai pegar, sei lá, 4, 5 ondas. Se não tiver ninguém, pode até pegar mais. Aqui você pega 20, 30 ondas. E aí o cara sai com um pacotão lá, legal. E, por exemplo, o drone. O cara sai com foto pro ano inteiro. Pro ano inteiro. No caso do drone, né? Eu ia falar. O drone, é verdade. O drone, se você for para o mar filmar de drone, você tem ondas que vão para um lado, vão para o outro. A produtividade é muito pequena também, em relação ao tempo de voo, tá? E aí, com o drone na piscina, a gente consegue, você imagina, uma série de 5 ondas a cada 2 minutos. Então, você consegue, dentro de 30, 40 minutos de voo, consegue 20, 30 imagens alucinantes, ondas perfeitas, todos eles... Onda linda, né? E também dentro d'água. Essa é a minha... Sempre foi, né, a minha paixão, que é a fotografia aquática. Essa imagem foi feita com um iPhone 16 Pro Max, uma caixa estanque, que tem altíssima resolução, qualidade perfeita, ajustes manuais ou automáticos. E é leve, né, uma caixa leve, e você tem opções de lentes, tanto de grande angular, como meia tele ou lente normal. Então você está vendo que dá para ficar bem dentro do tubo, olha lá. Dá para se ter aí uma... assim, olha essa luz de final de tarde que está rolando coisa aí. Coisa linda, hein? Coisa linda. E assim, você tem várias luzes. De manhã aquela luz parece o Havaí, de tarde já é o contraluz, mais dramático. E é isso, cara. Para conhecer mais do seu trabalho, é @SebastianRojas, foto com PH. Foto PH. Que você é internacional, afinal é uma referência no mundo todo. Sebastião Rojas Fotô. Isso, mais um brasileiro que é referência mundial, isso é uma coisa muito boa pra gente. Legal, obrigado. Não só no surf, como no que está em volta do surf, como a fotografia. Sim. É uma coisa, o Brasil no topo, no dentro e do lado, ali tirando fotos, registrando grandes momentos. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço aí a honra, o prazer estar aí com vocês, poder colocar um pouquinho do meu trabalho passado, presente, né? Não vou dizer o futuro, não sei o que vai acontecer, mas o importante é o seguinte, que eu sou muito feliz pelo fato de poder, aonde eu fotografo, eu consigo surfar. Isso não tem preço, cara. Então eu consigo surfar todo dia, ou quase todos os dias, quando não tem muito trabalho ali, na piscina, e também produzir meu trabalho, ter a liberdade de estar dentro, fora d'água, de drone, procurar novos ângulos. A Praia da Grama é um lugar lindo. Essa sensação aí, procure também a Praia da Grama, que é um clube fechado, mas aí
veja lá como que faz para visitar. Consegue ali uma amizade com algum morador e vai para dentro. Falou, você me recebe um fim de semana aí, e aí conversa também com o Sebastião aqui para sair com aquela foto bonita aqui. Opa, com certeza. Chega lá, a gente vai fazer o melhor que pode para você sair felizão, com altas imagens na sua bagagem. E obrigado a você que assistiu até agora. Para saber mais sobre essa maravilhosa entrevista e outras, acesse gazetasp.com.br. Um abraço a todos e tchau!